Muito bem, patriotas, estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net. Hoje é dia 26 de junho, pessoal, hoje é quinta-feira e nós estamos aqui com a primeira edição aqui no canal TV Brasil Moreira. Eu sou Ciro Moreira, um patriota raiz. Quero agradecer a audiência de vocês aqui no canal. Vou trazer um vídeo hoje, pessoal, muito bom, mesmo um vídeo especial, aliás. Vou pedir para você ficar até o final do vídeo, porque tenho aqui duas notícias extraordinárias. Uma delas, pessoal, fala sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está chegando ao conhecimento público, aliás, através da imprensa, uma grande descoberta sobre o governo do presidente Lula, que você realmente vai cair de costa, você vai cair sentado, você vai ficar, realmente vai ficar em estado de choque com essa notícia que você vai ouvir agora. E quem vai falar sobre isso é o deputado federal Gustavo Gayer. Vamos ver. Quando você acha que o governo chegou no fundo do poço com esse escândalo do INSS, roubar aposentados, aí você descobre que o irmão do Lula está envolvido, e depois você descobre que não foi só descontos não autorizados, mas teve também roubo no empréstimo consignado, tentaram roubar dos aposentados, não só dos aposentados, mas também dos deficientes e de quem recebia o Bolsa Família. Depois descobre que tinha a mesada do INSS, ou seja, o INSS e os grupos sindicatos estavam pagando mesadas para políticos para que eles ajudassem a perpetuar esse crime. E aí você fala, cara, tá podre, não tem como piorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que poderia ser pior do que roubar o dinheiro dos velhinhos? Para pensar. Será que teria algo que eles pudessem fazer com os velhinhos que fosse pior do que isso? Pois tem, e eles estavam fazendo. Só que antes eu quero te mostrar um dado que levou a essa investigação, que é esse aqui, ó. Fila do INSS bate recorde e cresce 91% em um ano. Isso foi em maio desse ano, tá? Mês passado. E veio aquela pergunta, será que era incompetência do INSS? O que estava fazendo com que o INSS não estava mais adotando, ou seja, trazendo mais aposentados, né? Porque todos os anos, centenas de milhares de brasileiros se aposentam. Só que existe um processo. Ele para de trabalhar no trabalho que ele se aposentou e dá entrada na sua aposentadoria e leva um período para ele ser acrescentado no sistema e passar a receber a sua aposentadoria. Essa fila, chama fila do INSS, é a fila das pessoas que já pararam de trabalhar, deram entrada na aposentadoria, mas ainda não estão recebendo o dinheiro, né, a aposentadoria. Essa fila cresceu ela praticamente dobrou em um período de um ano. É como se o INSS tivesse parado de uma vez por todas de trazer novos aposentados. Aí pergunta, será que é incompetência? Não. É aí que eu te digo que tem algo pior do que roubar dos velhinhos. É simplesmente não pagá-los. O governo Lula decidiu que ele não ia mais pagar novos aposentados. Tá aqui, ó, matéria da Folha de São Paulo. Governo Lula agiu para segurar fila do INSS e frear a alta de gastos com benefícios. Como que o Lula fez? Gente, meu Deus do céu. A ideia do Lula é o seguinte, olha só, estamos gastando demais. Bolsa Família, roubei muito, o dinheiro não está dando, como é que a gente faz para frear os gastos? Já sei. Para de pagar os aposentados. Aí já não é nem roubar, mas roubar, um nível de roubar está aqui, a crueldade agora de não pagar é um pouquinho acima. Lula decidiu não acrescentar novos aposentados no sistema do INSS, porque aí você economiza, é simplesmente não pagar essas pessoas. Casa Civil e Fazenda determinavam foco em revisões e apuração de irregularidades. O governo diz que represamento é ideia absolutamente infundada. Vamos ler a matéria? Que está aqui, ó. Sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, o Instituto usou o programa de enfrentamento à fila, que paga bônus aos servidores, pela análise extra de requerimentos, para priorizar processos de revisão de benefícios ou apuração de irregularidades no segundo semestre de 2024. Ou seja, chegou no segundo semestre de 2024, eles pararam de colocar novos aposentados no sistema. A ordem de preferência
consta nos ofícios do INSS obtida pela Folha, via Lei de Acesso à Informação. A reportagem confirmou com 3 pessoas envolvidas nas tratativas que a priorização das revisões teve como objetivo desacelerar o avanço dos gastos no curto prazo. Um desses documentos afirma que ações para reduzir as filas precisaram de enérgica moderação dada a prevalência do cenário de restrição orçamentária. O que quer dizer isso aqui? Basicamente é o governo falando assim para os funcionários do INSS: parem de criar novos aposentados. Segura, deixa esse povo passando fome, porque a gente gastou demais e quebramos o Brasil. Os que recebiam já estavam sendo roubados, os que queriam começar a receber eram negados, ou seja, não negados, mas não era feito o processo. E aí a fila teve esse aumento que você está vendo aqui. Olha isso aqui, ó. Segundo semestre de 2024, tá vendo isso daqui? Olha como que cresceu a fila dos aposentados. No governo Bolsonaro começou a cair. Aqui teve esse aumento aqui, como fala, foi a implementação do INSS digital, ou seja, acelerou o processo do INSS. Agora, olha como foi essa explosão aqui. Você está vendo isso daqui, ó? Aqui foi onde o governo decidiu que não ia mais pagar aposentado, inventando desculpa. A fila dobrou de tamanho. Cadê aqui, ó, os números? Cara, esse povo é do demônio. No período, a fila do... Tá aqui, ó. Aqui vem melhor para você ver a escalada que deu, tá vendo? Ó? Tanto de novos pedidos de aposentadoria. No período, a fila de espera inverteu a tendência de queda e escalou até chegar a 2 milhões de pedidos em dezembro. De lá para cá, o órgão ainda não conseguiu reverter o quadro. O dado mais recente indica um estoque de 2,6 milhões de requerimentos. Agora vamos lá, deixa eu te explicar. Temos no Brasil hoje 2,6 milhões de velhinhos, de pessoas inválidas, querendo aposentar, que não estão conseguindo porque o governo decidiu não abrir, não iniciar o processo para segurar o dinheiro. O aposentado nesse governo virou, não é investimento, né? Virou gasto, eles têm que reduzir o gasto. Cara, isso é surreal. Aí nós temos a SAMU, que não está recebendo verba, a Agência Nacional de Petróleo, que não está recebendo verba, a Polícia Federal ameaçando parar também as suas operações por não estar recebendo verba, não tem dinheiro para os livros e agora está segurando. Isso aqui, meus amigos, é inexplicavelmente pior do que roubar o velhinho. É simplesmente decidir que não vai pagar essas pessoas. Parabéns para você que fez o L. Muito bem, pessoal, vamos continuando aqui no canal TV Brasil na Net com mais notícia para você. Para finalizar, eu vou trazer uma notícia, pessoal, nada agradável. E quem disse isso, pessoal, foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra entre Israel e Irã. Uma novidade tremenda na fala do presidente Donald Trump e eu quero que você fique por dentro dessa barbaridade. Vamos ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que o conflito entre Israel e Irã pode recomeçar em breve. O comentário foi feito durante coletiva de imprensa depois da cúpula da OTAN, que acontece em Haia, na Holanda. Abre aspas. Lidei com os dois e ambos estão cansados, exaustos. E será que isso pode começar de novo? Acho que sim. Acho que um dia sim. Talvez comece em breve. Fecha aspas. O conflito terminou na última terça-feira, depois que os países concordaram com o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Abrimos o programa de hoje falando então sobre mais um capítulo da guerra no Oriente Médio. Não dá para dizer, né, Ana, que a guerra acabou de vez, mas pelo menos até o momento Irã e Israel concordaram aparentemente aí com essa trégua e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, teve um papel relevante nesse acordo entre os dois países. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, querido mestre Augusto Nunes e nossa audiência. Paula, ele teve um papel e segue tendo esse papel importante e ele vem contradizendo todos os críticos, aqueles que têm problemas sérios para entender que o Trump ele veio para governar a América primeiro, como ele sempre disse, né, na campanha, no jargão dele, America First.
mas também para proteger os interesses do Ocidente, da civilização ocidental. E isso, claro, passa por pilares importantíssimos, e hoje um desses primeiros pilares é a guerra contra o terrorismo esse financiado pelo Irã com os seus grupos proxies, né? Os grupos por procuração. Hamas, Hezbollah, Houthis, a gente vem falando deles aqui ao longo dos últimos meses. Por isso, Paula, que ele disse que um cessar-fogo neste momento seria importante, mas que um cessar-fogo não é suficiente, que é preciso encerrar essa guerra entre Irã e Israel, e para isso é preciso colocar vários mísseis, né, podemos colocar assim, no programa nuclear iraniano. A pergunta que muitos começaram aqui agora depois, né, trazendo alguns detalhes, a pergunta que muitos fazem: por que alguém estaria já enriquecendo urânio a 60%? Todo mundo sabe, né, que para você chegar numa arma nuclear, você precisa de urânio enriquecido a 90%. E esse entendimento, esse conhecimento vem sendo discutido e trazido de uma maneira muito clara para a sociedade americana através do secretário de Estado Marco Rubio, que vem falando com várias TVs, inclusive as TVs mais alinhadas com o Partido Democrata, e explicando que se você precisa de urânio para outros fins de abastecimento elétrico, enfim, etc., você não precisa de urânio enriquecido a 60%. Então, esse conhecimento, as pessoas estão entendendo que é preciso acabar com esse programa nuclear, porque é muito diferente, Paula, uma nação livre, uma nação democrática, uma nação que respeita os pilares da civilização ocidental, como Israel, ter uma arma nuclear até para proteção e não para ataque e agressão, do que hoje o maior financiador de terrorismo do mundo e que vem gritando há 40 anos: morte à América. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, pegando esse gancho aí da Ana, porque também muita informação hoje a respeito dessa situação do programa nuclear do Irã, se foi efetivamente destruído, se foi apenas adiado, e se foi adiado por quanto tempo, é um cessar-fogo que não é suficiente, é necessário encerrar a guerra e o programa nuclear. O que se sabe até agora? Há um conflito aí de informações, parece que tem relatório de inteligência dos Estados Unidos falando em adiamento do programa nuclear, mas não destruição, né, interrupção total do plano do Irã de construção aí de uma bomba nuclear. Então, acho que é importante a gente trazer para a audiência em que pé estamos nesse momento. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Ana, querida, Silvia, todos que nos acompanham. Esse adiamento, e esse é um detalhe porque não se sabe exatamente qual é o prazo em que isso teria sido postergado. Se de fato foi apenas adiado e não destruído. Se a gente levar em conta que sim, ainda a China e a Rússia são aliadas do Irã, então é um adiamento que, com a participação dessas duas potências nucleares, as duas têm armamentos nucleares, poderia ser retomada. Agora, em que pé e como isso aconteceria, dependendo do tamanho da destruição causada. O que eu consegui apurar hoje, e vendo, obviamente, várias fontes, a Ana já tocou num ponto e acho que talvez seja hoje o principal. Essa apuração ela é muito demorada. Isso depende de uma série de informações no local e, obviamente, talvez só o Mossad, o Serviço Secreto Israelense e a CIA tenham capacidade de conseguir apurar isso, fora, obviamente, aliados do Irã, que eu não sei nem se o Irã contaria isso para aliados. Em diplomacia tem um certo receio de aliados em momentos como esse. Até onde a China vai, até onde a Rússia iria na defesa do Irã. Então tem essa outra coisa. Mas voltando ao ponto que a Ana mencionou, quando o Marco Rubio vai às televisões, a qualquer delas que seja chamado, para dizer por que você precisa de um urânio enriquecido acima de 60%, sendo que isso não é necessário isso para fins pacíficos, isso desmonta toda a tese, e aí, claro, de novo, né,
Guerra também se faz com propaganda e informação, e a propaganda errada você combate com informação, mas veja só que é uma outra frente que os Estados Unidos abrem, que talvez não fizessem, até porque há uma mácula dentro do governo americano, naquele momento em que havia armas de destruição em massa no Iraque e elas não foram encontradas. Ou seja, veja que há uma estratégia, né? Esse governo Trump, ele parece que tem estratégia para um monte de coisas. Nada é feito, digamos, de sopetão. Tudo é bem pensado antes. Quando vai um sujeito do porte e da importância do Marco Rubio, não somente pelo cargo, mas o histórico político dele, e vai dizer claramente, olha, aqui não cabe urânio 60%, não para fins pacíficos. Ou seja, isso aqui é uma narrativa. Você desmonta, por exemplo, argumentos completamente, alguns movidos por tolice ou ideologia barata, atrasada, como, por exemplo, do governo brasileiro, que não raro se alia ou se aproxima ou defende o interesse e o direito do Irã de ter energia nuclear para fins pacíficos. Não a 60%. Ou seja, há uma campanha clara aqui de esclarecimento, enquanto, obviamente, órgãos vitais para a inteligência, como o CIA e o Mossad, apuram qual foi o tamanho do dano a essa estrutura nuclear. Que sejamos justos, se já estava fazendo urânio a 60%, enriquecido com 60%, e a estrutura estava lá, não tinha fim pacífico algum. Os ayatolás atômicos, como é a alcunha, como eles são conhecidos hoje, não estavam preocupados em gerar energia para o Irã, até porque o Irã é hoje um dos maiores fornecedores de gás do mundo. Ele não precisaria de energia nuclear, nem para fins pacíficos, porque ele tem formas de ser completamente autossuficiente. Ele gera excedente, ele exporta gás, sobretudo. Ou seja, é o tipo de coisa que você atua em duas frentes. Uma, claro, é uma apuração de serviço secreto, e isso demanda algum tempo, mas a propaganda precisa continuar, o esclarecimento precisa continuar a ser feito, porque as teses vão continuar sendo divulgadas, e teses mentirosas. É interessante a estratégia do Departamento de Estado. Muito bem, meus queridos patriotas, vocês ficaram comigo aqui até o final do vídeo. Eu só quero agradecer, e agradecer de todo o coração, a audiência de vocês aqui no canal. Como eu sempre digo, vocês são realmente fantásticos. Eu quero, pessoal, deixar aqui a todos vocês um grande abraço. Eu, Ciro Moreira, sou um patriota raiz, tá? Estou trazendo todos os dias aqui no canal os vídeos mais polêmicos, pessoal, sobre a política no Brasil. Então você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, você está perdendo tempo, tá bom? Não perca mais tempo, já corre lá, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações, escolha a opção todas e vou pedir para você duas coisas muito básicas para que você possa nos ajudar aqui no canal. Vou pedir para você deixar o seu like aqui no canal e também vou pedir para você deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Beleza, pessoal? Fazendo isso, você estará nos ajudando muito para que o canal ganhe mais engajamento, tá bom? Para que outros patriotas como nós também possam ser alcançados pelas nossas mídias, pelos nossos trabalhos aqui do canal TV Brasil na Net. Eu estou indo embora e deixo a todos um grande abraço. Como eu sempre digo no final do vídeo, eu vou, mas eu volto. Tchau.